Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Você já parou para pensar como uma empresa que começou com dois caras largando tudo na Microsoft acabou se tornando uma das forças mais influentes da história dos videogames? De um jogo revolucionário chamado Half-Life, até uma plataforma que simplesmente domina os jogos de PC no mundo inteiro, a Steam. Hoje a gente vai embarcar numa jornada pela história da Valve e entender como ela moldou a indústria, os altos, os baixos, as polêmicas. E, claro, porque até hoje os fãs ainda imploram por Half-Life 3. Se ajeita aí, pega um café e vem comigo nessa viagem pelas engrenagens de uma das empresas mais lendárias dos games. Fundada em 1996 por Gabe Newell e Mike Harrington, dois ex-funcionários da Microsoft, a Valve nasceu da ousadia. Os caras simplesmente saíram da zona de conforto, apostaram tudo em uma ideia que parecia maluca: fazer um jogo de tiro em primeira pessoa com história, atmosfera e imersão cinematográfica. Na época isso era novidade. A galera estava acostumada com Doom, Quake e tiroteio puro, mas a Valve queria mais, queria algo inteligente. E foi aí que tudo começou. A revolução com Half-Life 1998. Half-Life não foi só mais um FPS, foi uma revolução. Lançado em 1998, o jogo colocou os jogadores na pele de Gordon Freeman, um cientista que se vê no meio do caos após um experimento dar errado. A narrativa era integrada ao gameplay, não tinha cutscene, não tinha pausa, tudo fluía de forma natural. O impacto foi tão grande que o jogo recebeu 50 prêmios de jogo do ano e ainda é considerado um dos melhores de todos os tempos. Mas a Valve não parou por aí, ela viu potencial na comunidade, liberou ferramentas de modificação e aí, meu amigo, nasceu Counter-Strike. A era de ouro dos mods. Counter-Strike começou como um mod de Half-Life feito por dois fãs. A Valve, esperta como sempre, não só apoiou o projeto, como contratou os criadores e lançou o jogo oficialmente. Mas não foi só o CS. Da mesma forma, nasceram clássicos como Day of Defeat, Team Fortress e até o icônico Garry's Mod. A Valve percebeu que sua força não era só criar jogos incríveis, era criar uma base para a criatividade florescer, e esse pensamento ia guiar o próximo passo. O impacto de Half-Life 2 e o Source Engine. Em 2004 veio Half-Life 2. E de novo a Valve mostrou que não estava de brincadeira. Com gráficozinhos impressionantes, uma física revolucionária, quem lembra da Gravity Gun, e uma narrativa ainda mais madura, Half-Life 2 virou referência. Junto com ele veio a Source Engine, que passou a ser a base de todos os projetos futuros da empresa e também de vários mods e jogos de terceiros, mas a Valve tinha planos ainda maiores e eles começavam a se materializar com uma ideia que poucos entenderam de início. O surgimento da Steam em 2003, a Valve lançou a Steam, uma plataforma que prometia facilitar atualizações, matchmaking e distribuição de jogos. No começo foi um desastre, a galera odiou, achavam lento, inútil, intrusivo, mas aos poucos a Valve foi refinando a plataforma, adicionando novos jogos, suporte à comunidade e criando algo único, um ecossistema completo para jogadores de PC. Aos poucos, desenvolvedores independentes começaram a lançar seus jogos ali, e o resto é história. A era da Steam e a nova Valve. A Steam cresceu a ponto de se tornar a maior plataforma de distribuição digital de jogos de PC no planeta. A Valve passou a lucrar não só com seus jogos, mas com todos os outros. E isso teve um efeito curioso, ela passou a lançar menos jogos, mas quando lançava era sucesso. Foi o caso de Portal, um jogo que nasceu de um projeto de estudantes e virou um clássico com sua jogabilidade baseada em física e seu humor afiado. Ou então Left 4 Dead, que revolucionou o multiplayer cooperativo.
Mas nada disso apagava a pergunta que ecoava pela internet: e o Half-Life 3? O mistério do Half-Life 3 e os caminhos inesperados. O silêncio da Valve sobre Half-Life 3 virou piada mundial. Memes surgiram, fóruns explodiam com teorias, rumores e vazamentos, mas nada de oficial aparecia. Enquanto isso, a Valve focava em outras frentes: hardware, com o Steam Controller, o Steam Deck e a aposta nos jogos em realidade virtual, com Half-Life. Alyx, que foi aclamado, mas ainda não era o tão esperado 3. A verdade é, a Valve virou algo maior do que só uma desenvolvedora de jogos. Ela virou um pilar da indústria. Hoje a Valve continua sendo uma gigante silenciosa, não lança tantos jogos, mas dita tendências, molda o mercado e continua sendo referência. A Steam é usada por milhões de jogadores diariamente, seus jogos ainda são jogados e amados, e o nome Valve carrega um respeito que poucas empresas têm. Mas a pergunta que nunca cala permanece: será que um dia veremos Half-Life 3? Seja como for, o legado da Valve é inegável. Uma empresa que começou com 2 caras e uma ideia e acabou mudando os games para sempre. Se você curtiu esse mergulho na história da Valve, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual o jogo da Valve que mais marcou sua vida. Até a próxima jornada no mundo dos games aqui no Game Replay News.